Amados irmãos, o melhor dia, como estamos vivendo, reinando em Cristo Jesus, essa é a posição minha e sua. Nós não podemos estar em outra posição, porque Cristo habita onde? Na minha mente, não está lá no céu e nem na cruz. Ele ressuscitou e com a ida de Paulo lá no terceiro céu, ele trouxe Cristo na terra. E hoje ele diz, Cristo em vós a esperança da glória. Assim é, como estamos, aqueles que estão reunidos comigo, né, na congregação, como estão vocês? Tudo bem? Eu acredito que sim, porque a vocês é trazido constantemente esse evangelho. E ele nos coloca em posição por cima, por cabeça, e não por cauda e não por baixo. Então eu creio que vocês, ao estarem ouvindo essa palavra, renasce a vida, porque ela é viva e eficaz. E logo estaremos juntos, mas por enquanto congregando aí pela internet, né, pelo virtual, que a gente considera que é o quê? O espiritual. Assim é, estamos baseados, né, naquela posição que o edificador trouxe, José Luiz, que nós devemos congregar, semear e fazer a palavra correr. Quem está nesses três itens estão bem, porque estão dentro da doutrina de Cristo. Porque quando você congrega, você ouve a palavra e ela te liberta, ela te leva a uma comunhão profunda com Deus. E quando você congrega, você semeia, você cumpre a parte muito rica que Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, né? Isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia com abundância e com fartura há de ceifar. Cada um contribua segundo o que propõe o teu coração, não por necessidade, ou por força, ou por violência, mas sim pelo Espírito, porque Deus ama quem dá com alegria. Então você, ao congregar, semeia também, e a palavra continua correndo. Se você quiser fazer parte, né, dessa semeadura, se você quiser fazer parte desse semear no reino de Deus, eu te convido a estar conosco. É só você, quando clicar aí o nosso vídeo, o nosso áudio para ouvir essa mensagem, você já vai abrir aqui no blog do Ministério da Ciência de Cristo. E logo você abrindo, você vai ver uma janela aqui, a qual está escrito página inicial. Você clica nela, aí vem uma relação de itens, né, de janelas que nós temos. Você pode ouvir lá quem somos, palestra, trecho, louvores, poemas e cantares de Adriana, vídeos especiais, ministração da semeadura e semear no reino, como semear. Quando você abrir aqui, é só clicar e lá você vai encontrar as instruções de como semear nesse ministério. Eu digo, você é rico, eu te vejo como rico, eu não te vejo como pobre, porque se você ouve a graça enriquece, porque é a bênção, e diz a palavra que a bênção do Senhor nos enriquece. Por que nos enriquece? Porque nós somos ricos. Muitas vezes somos ricos, mas sem riqueza, porque ainda não semeamos corretamente, mas quando semeamos corretamente é a lei de quem planta, colhe. E você semeia para que essa palavra corra. Você quer fazer algum bem a alguém? Entregue essa mensagem, essas palavras da graça. Você vai tirá-lo da pobreza, da tristeza, da angústia, da mágoa, da raiva, da ira. Você tira tudo, porque ninguém recebe na terra sem ter primeiro plantado. Lá em Gálatas 5,
falando da semeadura, né? Paulo diz aos Gálatas: de Deus não se zombe, aquilo que o homem semear, na sua vida, né? Isso sei falar. Porque o que semeia da sua própria carne, da sua própria carne, colhe o quê? Corrupção, vida estragada, miséria, pobreza e angústia, doenças, porque semeou da sua própria carne, não fez a vontade do Senhor, né? Mas aquele que semeia no Espírito, que é sob a direção deste Evangelho, das 14 epístolas de Paulo de Romanos ao Hebreus, colherá o quê? Vida eterna, vida próxima, de alegria, de gozo, na família, nos negócios. E isso aqui é o quê? Uma semeadura, não é varinha de condão. Nós não somos das neopentecostais, né? Dê tanto e Deus vai te dar tanto. Isso aí não provém de Deus, abençoados. Não pode, porque tudo que você semear, você vai colher. E para colher, você tem que participar da semeadura. Assim é? Abba, Pai. Então, amados, vamos então agora à palavra de Deus, que tem poder. Só a palavra de Deus tem poder, mais nada tem poder a não ser a palavra. A instrução, as verdades ouvidas com mais firmeza é a única. Então você e eu precisamos de atinar bem para isso, porque não tem poder de oração. A oração ela só pode ser executada depois de ouvir a palavra, a mente ser renovada, para que quando você abrir a boca, você fale de acordo com os oráculos de Deus. Entende? Não são votos, não são correntes que têm poder, monte, banho de descarrego, essas coisaiada toda inventada por esses impostores, principalmente as neopentecostal. Olha, aquilo é uma agressão à minha vida e à tua vida, sabia disso? Porque é um desrespeito aos filhos de Deus. Filho de Deus não merece aquilo ali não, abençoado. Aquilo é algo que nasceu no coração do mal, para vituperar a sua vida, para estragar a tua vida. Deus não está envolvido com aquilo, porque Deus não é Deus de confusão. Então eu quero abrir a tua mente para que você não caia no engodo desses subversivos, homens maus e perversos que não amam a igreja. Jesus chamou de mercenários, sepulcro caiados, raças de víboras, porque não fazem a vontade de Deus. Eles fazem a vontade do pensamento deles, do ventre deles. São homens perigosos, até Paulo nos falou isso, né? Quanto à sua partida, ele diz: entrarão entre vós as ovelhas, lobos vorazes, e não pouparão. É o que nós temos visto, esse tanto de magia, essa tanto de mentira, de feitiçaria que é obra da carne, né? Tantas invenções de cultos, culto da bênção, culto da libertação, culto dos jovens, culto dos homens, culto das mulheres. Que dia que vai ter culto de Deus nessas igrejas? Que nem culto nós não prestamos mais ao Senhor, porque Ele não está no céu, Ele está em nós. Nós somos o tabernáculo dEle. Entende isso, abençoado? Olha, eu estou aqui para abrir os teus olhos, a tua mente, iluminar os olhos do teu entendimento para você julgar. E nós vamos falar aqui sobre o reino de Deus, o governo de Deus sobre a terra. E você deve
atinar para isso, para que você não seja mais levado por ventos de doutrinas que estão por aí. Enganadores, isso não falta. Mas você é a ovelha, e você conhece a voz do Senhor, diz lá em João, Jesus, né? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, identifica a voz do Senhor. E eu as conheço e elas me seguem. Jamais darão ouvido à voz estranha e ninguém as rebata da minha mão. Opa! Esse que é o bonito. E nós estamos aqui para afirmar que você é do Senhor. Assim é? E baseado lá em Romanos 14, 17 e 18, vem Paulo dizendo, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são coisas fúteis, né? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, aquele que deste modo, então há o quê? Um padrão, um modo, uma forma correta de você agradar a quem? A Cristo. Ele diz, aquele que desse modo serve a Cristo, ou servir, né? Prestar serviços a Ele, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, nós estamos aqui para reparar os danos que foram cometidos contigo por esses impostores. Eles não estão no reino de Deus. E aqui você vê, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, são 3 elementos que o reino produz. Para você estar debaixo do reino, você tem que ter justiça, você tem que ter paz e alegria no Espírito. Opa! Então, esses 3 aqui eu tenho que observar para mim ver se eu estou debaixo do governo de Deus ou não. Eu sei que os nossos irmãos crentes não têm paz, não têm alegria e justiça, porque eles precisam de ir para o desafio com Deus nas sinagogas demoníacas, aonde ali é apresentado vários argumentos. Eu lembro que um certo bispo disse o seguinte, olha, se você pagou o seu dízimo, Deus é obrigado a te abençoar. Olha, uma igreja neopentecostal gigantesca que está espalhada aí pelo mundo. Deus é obrigado a te abençoar. Faz esse desafio com Deus. Olha, mercenário topa tudo, meu irmão. Desde que engana o povo e mete a mão no bolso deles e tira tudo que eles têm, eles topam tudo. E ainda mais fazendo a sua monumental estruturas, né, com muita luxúria. Então, Deus aqui é poderoso. Olha para você ver, luxúria, mármore, ouro, pratas. Isso aí encanta. Foi o mesmo que fez a grande rameira, a Igreja Católica. E essas denominações são filhas dela, porque tem a mesma doutrina, a mesma forma de enganar, de seduzir o povo de Deus. Mas Paulo vem dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Aqui Paulo, em Romanos, a igreja de Roma, ele discute sobre uma situação de alimento. E porque tinha alguns judeus nessa congregação e discutiam sobre essa questão de opiniões do que não deve e o que deve comer segundo a religião deles. Está aqui no versículo 1 do capítulo 14, ele diz, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha para você ver, eles estavam pegos às coisas fúteis da terra, da religião.
E isso aqui eles estavam somando a espiritualidade, o reino de Deus. E Paulo vem dizendo, opa, o reino de Deus não é comida nem bebida. Para com isso, nós não estamos vivendo num tempo mais carne, nós somos espírito. E espírito é justiça, paz e alegria no espírito, porque isso aqui significa o quê? O fruto do espírito. E o que eles estavam vivendo é as obras da carne. E isso não agrada a Deus, porque aqueles que andam na carne não agrada a Deus. A tendência da carne é inimizade contra Deus. Então você vê aqui bem claro que precisamos de renovar a mente, abençoados. Precisamos de ter uma mente atualizada na graça para que o nosso corpo seja transformado. Então, Jesus dizendo aqui em João 18:36, ele diz, e o meu reino não é deste mundo, é algo que espiritual. Em Lucas 17:21 ele diz, porque o reino de Deus está dentro de nós, é o governo, é a palavra, é a instrução. Lucas 16:16, ele vem dizendo, o evangelho do reino de Deus seja anunciado, porque aqui ele fala sobre... Vamos abrir aqui que eu gosto muito dessa parte, né, de Lucas. Ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João. A lei era o governo de Deus antes da cruz. O povo andava sob o governo de Deus, o povo andava sob a direção de Deus na lei de Moisés. A lei e os profetas vigoraram até João. E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então há um outro evangelho que demonstra que você está no reino de Deus. No Antigo Testamento, Moisés trouxe uma doutrina para que ali significasse o reino de Deus. Davi teve nessa doutrina e ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Era o reino de Deus, abençoados, governado pelo Senhor através de Moisés. E você e eu precisamos de observar isso, ser inteligente. E agora ele vem dizendo aqui em Lucas 16:16, já mostrando que aqui antes da cruz já viria um novo evangelho. E ele diz que é o evangelho do reino de Deus. Então esse evangelho seria trazido após a crucificação de Cristo e foi entregue a quem? Há 45 anos depois da morte de Cristo, nasce um novo ministério, um novo apóstolo, que é o apóstolo Paulo, não consagrado pela lei, mas pela graça. E ele trouxe o quê? Palavras de poder, palavras de renovação, palavras de glória, e você precisa de saber disso. Palavras que endireitam os nossos caminhos, palavra que traz cura, libertação, salvação na minha vida e na sua vida, prosperidade, cura no nosso corpo, porque a palavra tem poder. Então esse evangelho do reino, Paulo o trouxe, e ele vem dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas aponta 3 coisas importantíssimas aqui, justiça e paz e alegria do Espírito. É o que nós falamos, esse aqui testifica se você está no reino ou não. Você tem justiça na tua vida? Você tem paz na tua vida? Você tem alegria na tua vida? Se você a tiver, você está debaixo do governo de Deus. E essas palavras de Paulo alcançaram a tua vida e em meio às lutas e às tribulações você acha alegria, você acha paz, porque Cristo veio trazer a paz, e a paz é o árbitro de Cristo na minha vida, que eu estou bem, que eu estou sob justiça, não temo mal nenhum,
porque o Senhor é por nós, assim é? Então, o evangelho do reino está estabelecido, e se você acatar, você está debaixo do reino. Como, por exemplo, algo que nós temos falado comumente aqui, que eu vejo que ainda é difícil a todos que nos ouvem entender isso, lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Se você se sente um abençoado, você está no governo de Deus. Você não está no governo do mundo, você está no governo de Deus. Por quê? Porque ele já disse que você é um abençoado. E tem pessoas que insistem ainda em dizer, não, Deus te abençoe, eu tenho que buscar a bênção de Deus. Então, certamente, meu querido, você é um filho de Deus, um salvo, mas, porém, não está no governo de Deus, porque ainda você contradiz aquilo que as 14 epístolas de Paulo centrou para mim.